Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular, oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. O estado de Sergipe confirma a primeira morte por meningite em 2025. A vítima é uma menina de 11 anos, moradora do município da Barra dos Coqueiros. Pernambuco tem um aumento nos casos de síndrome respiratória e o governo decreta situação de emergência devido à superlotação nas UTIs infantis. Senadores ofendem a ministra Marina Silva durante um debate sobre proteção ambiental na Amazônia. A justiça francesa condena o ex-cirurgião Joël Leys-Fournec a 20 anos de prisão por abusar de quase 300 pacientes. As Nações Unidas divulgam um relatório que prevê um aquecimento global sem precedentes nos próximos 5 anos. A SpaceX lança o foguete Starship, que explode sobre o Oceano Índico em seu teste mais recente. E 2 alpinistas do Nepal alcançam recordes mundiais ao escalarem o Monte Everest diversas vezes em poucos dias. O Jornal Mundial começa agora. Um relatório divulgado hoje pela ONU prevê um aquecimento global sem precedentes nos próximos 5 anos. A probabilidade de ultrapassar 1,5 graus acima da era pré-industrial é de 70%. O aquecimento médio do planeta deve superar com uma probabilidade de 70% a faixa de 1,5 graus na comparação com a era pré-industrial entre 2025 e 2029. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela Organização Meteorológica Mundial, uma agência da ONU. O planeta vai prosseguir em um nível sem precedentes de aquecimento global, depois de 2023 e 2024, que foram os anos mais quentes já registrados. O alerta foi feito pelo Serviço Meteorológico do Reino Unido, com base nas previsões de 10 centros internacionais, em um relatório publicado pela OMM. O aquecimento de 1,5 graus é calculado em comparação ao período de 1850 a 1900, antes de a humanidade começar a queimar carvão, petróleo e gás em escala industrial. A combustão destas fontes de energia não renováveis emite dióxido de carbono, gás de efeito estufa amplamente responsável pela mudança climática. Limitar o aquecimento a 1,5 graus é a meta mais otimista que os países incluíram no Acordo de Paris de 2015, mas que cada vez mais climatologistas consideram inalcançável, já que as emissões de CO2 ainda não registram queda em todo o mundo. Cada fração de grau de aquecimento adicional pode intensificar as ondas de calor, tempestades extremas, secas, degelo das calotas polares, do gelo marinho e das geleiras. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, abandonou uma audiência na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado após um bate-boca com senadores. Eles a ofenderam. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o senador Marcos Rogério, do PL, discutiram nesta terça-feira durante uma sessão no Senado. Me respeite, ministra. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente, me respeite, ministra. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Presidente! Não venha. Momentos depois, após um novo bate-boca, desta vez com o senador Plínio Valério, do PSDB, Marina decidiu abandonar o local. A ministra se retira. Essa comissão pautará na próxima sessão. A audiência ocorreu na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado. A ministra estava na comissão como convidada para tratar da criação de 4 unidades de conservação marítimas no Amapá. Durante a audiência, houve discussões sobre temas como a exploração de petróleo na foz do Amazonas, o projeto de lei do licenciamento ambiental e a extensão da BR-319. Marina, de 67 anos e com uma longa trajetória como ambientalista, deixou a sessão depois que um senador disse que ela não merece respeito como ministra. Eu estou vendo uma ministra, não estou vendo uma mulher. A mulher merece respeito, a ministra não, provocou o senador Plínio Valério. Em março, Valério havia declarado que era difícil tolerar Marina por várias horas sem ter vontade de enforcá-la. Já o senador Omar Aziz, do PSD, acusou Marina de atrapalhar o desenvolvimento do país.
O Senado, de maioria conservadora, aprovou na semana passada um polêmico projeto de lei para flexibilizar as licenças ambientais, que agora precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados. A ministra classificou o projeto como um grande retrocesso. A justiça francesa condenou nesta quarta-feira o ex-cirurgião Joël Lescoarnec à pena máxima de 20 anos de prisão por estuprar e agredir sexualmente 299 pacientes, a maioria menores de idade. O ex-cirurgião Joël Lescoarnec foi condenado nesta quarta-feira a 20 anos de prisão por abusar de 299 pacientes, a maioria menores de idade. O julgamento, que começou em fevereiro, chocou o país. A promotoria havia pedido 20 anos de prisão e outras medidas menos comuns, como confinamento em um centro de tratamento para monitoramento adicional após o cumprimento da pena. Mas o Tribunal de Vannes, no oeste da França, impôs uma pena mais leve ao destacar sua vontade de se redimir e sua idade. O homem de 74 anos poderá obter liberdade condicional após cumprir 2/3 de sua pena de 20 anos. A Justiça também impôs 15 anos de monitoramento social e judicial, o que inclui, em especial, que ele se submeta a um tratamento e a proibição permanente de exercer a profissão médica ou de se envolver em qualquer atividade que envolva menores. Durante o julgamento, Joël Lescoarnec declarou-se culpado de todos os atos cometidos em hospitais entre 1989 e 2014. Na época, 256 desses pacientes tinham menos de 15 anos. O tribunal o julgou por 111 estupros e 189 agressões sexuais, mas durante o julgamento ele admitiu outros abusos sexuais contra sua neta e assumiu a responsabilidade pelo suicídio de 2 de suas vítimas. O ex-cirurgião já cumpre 15 anos de prisão desde 2020 pelo estupro e agressão sexual de 2 sobrinhas, de uma jovem paciente na década de 1990 e de uma vizinha de 6 anos em 2017. Após a denúncia desta última, os investigadores descobriram cadernos na casa do réu, nos quais ele registrava suas agressões em detalhes, juntamente com milhares de imagens de pornografia infantil e dezenas de bonecas, entre outros itens. Em 20 de março, a promotoria anunciou a abertura de uma nova investigação sobre vítimas não identificadas ou recém-declaradas do ex-cirurgião. A companhia aérea Azul entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos para eliminar mais de 2 bilhões de dólares em dívidas. A reportagem é de Elisiane Victoria. A companhia aérea Azul entra com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Veja a seguir. A companhia aérea Azul anunciou nesta quarta-feira, dia 28, que entrou com um pedido de proteção sob o capítulo 11 da Lei de Falências nos Estados Unidos. Mecanismo semelhante à recuperação judicial no Brasil. Segundo a companhia aérea, o processo de recuperação nos Estados Unidos permite às empresas operar e atender seus públicos de interesse normalmente, enquanto trabalham nos bastidores para ajudar a sua estrutura financeira. O objetivo é reduzir significativamente o endividamento da companhia e gerar caixa. O processo inclui 1,6 bilhão em financiamento e deve eliminar mais de 2 bilhões, além de prever 950 milhões em novos aportes de capital na saída do processo. A Azul, companhia aérea, diz que durante esse período vai continuar operando normalmente, mantendo compromisso com o seu público de interesse e continuando a fazer reservas e voando como de costume. De Elis, para o Jornal Mundial. Veja a seguir, o estado de Sergipe confirma a primeira morte por meningite em 2025. E o recorde que 2 alpinistas do Nepal alcançaram ao escalarem o Monte Everest. Jornal Mundial. Oferecimento: deputado estadual Sérgio Aguiar. Mais Ceará, mais desenvolvimento. Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular.
Reforço Betel, a aprendizagem acontece com o olhar de amor. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, decretou situação de emergência em saúde pública no estado por causa do aumento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave entre bebês e crianças. Segundo o governo, o avanço da doença tem provocado superlotação nas UTIs pediátricas e neonatas. A declaração de emergência consta em um decreto publicado no Diário Oficial desta quarta-feira. A medida vale por 90 dias, podendo ser prorrogada pelo mesmo período e determina a adoção de todas as medidas administrativas e necessárias para conter a crise. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o estado registrou desde o começo até o fim da semana passada 2.544 casos de síndrome. Desses, 1.746 acometeram crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, o que equivale a 68,7% do total, conforme o texto do decreto. As ações serão coordenadas pela Secretaria de Saúde, que poderá instituir diretrizes gerais para a execução das medidas e expedir normas complementares voltadas a garantir a assistência aos pacientes durante a situação de emergência. Uma menina de 11 anos, moradora no município da Barra dos Coqueiros, morreu após contrair meningite. É a primeira morte pela doença em Sergipe neste ano, de acordo com a Secretaria do Estado da Saúde. Ela estava internada no Hospital Santa Isabel e morreu na última sexta-feira. No estado já foram confirmados 10 casos de meningite até ontem, segundo a Secretaria. O diretor de Vigilância em Saúde em Sergipe, Marco Aurélio Góes, diz que não há risco de surto no estado. Em meio ao aumento de bombardeios entre Rússia e Ucrânia, o presidente americano Donald Trump disse que o colega russo Vladimir Putin está brincando com o fogo. O Kremlin acusa o governo ucraniano de escalar o conflito para interromper as negociações de paz, enquanto Kiev contabiliza os danos do recente ataque de Moscou. Moscou acusou Kiev nesta terça-feira de intensificar os bombardeios com o objetivo de interromper as negociações de paz. O Kremlin também afirmou que os bombardeios maciços lançados contra a Ucrânia foram uma resposta a mais de 1.465 drones lançados contra o território russo desde 20 de maio, que feriram civis, incluindo mulheres e crianças. Apesar das tensões, o governo russo informou que a troca de prisioneiros não seria afetada e um memorando com seus termos para um acordo de paz seria divulgado após o final do processo em curso. Na internet, o presidente americano Donald Trump criticou o colega russo Vladimir Putin pelos esforços paralisados para acabar com a guerra na Ucrânia. A postagem dizia: "O que Vladimir Putin não entende é que, se não fosse por mim, muitas coisas realmente ruins já teriam acontecido com a Rússia, e quero dizer muito ruins. Ele está brincando com fogo." Da Turquia, onde houve uma primeira rodada de negociações entre Moscou e Kiev, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, comentou a publicação feita pelo republicano. É claro que, como uma pessoa que não gosta de obstáculos que impedem que se conquistem objetivos nobres, ele expressa certas opiniões por meio de uma certa retórica. O principal aqui não é focar na retórica, mas garantir que a Europa pare de sabotar o movimento em direção à paz. Europa прекратила саботировать движение к миру. A Rússia rejeita o apelo da Ucrânia e de seus aliados ocidentais por um cessar-fogo incondicional e total e exige que Kiev desista de suas pretensões de ingressar na OTAN, além de ceder o território controlado por Moscou. A escalada da ofensiva russa ocorre depois que ambos os lados concordaram com a maior troca de prisioneiros desde o início do conflito, uma troca que envolveu 1.000 pessoas de cada lado. O protótipo Starship da SpaceX explodiu nesta terça-feira sobre o Oceano Índico nos instantes finais de sua última missão de teste. A SpaceX, empresa de foguetes do bilionário Elon Musk, lançou o 9º voo da Starship, a nave espacial mais poderosa do mundo. O evento aconteceu nesta terça-feira no estado americano do Texas. O voo não era tripulado.
O maior e mais potente veículo de lançamento do mundo decolou das instalações da Starbase, no sul do Texas. A empolgação era grande entre as equipes em terra e os espectadores que compareceram para observar o espetáculo, depois que os 2 últimos testes terminaram com os estágios superiores se desintegrando sobre o Caribe. Mas logo ficou claro que nem tudo estava bem. O propulsor Super Heavy do primeiro estágio explodiu, em vez de fazer sua ameriçagem planejada no Golfo do México. Embora a nave tenha conseguido viajar mais longe que nos 2 testes anteriores, ela apresentou vazamento de combustível e começou a girar descontroladamente. As equipes então liberaram o combustível intencionalmente para limitar a força da explosão esperada. A Starship sofreu uma rápida desmontagem não programada, escreveu a SpaceX mais tarde na rede social X, um eufemismo para a destruição da nave. O empresário Elon Musk prometeu acelerar o ritmo dos testes. O ritmo de lançamento dos próximos 3 voos será mais rápido, aproximadamente 1 a cada 3 ou 4 semanas, afirmou o bilionário. 2 alpinistas do Nepal alcançaram recordes mundiais esta semana. Kemi Rita Sherpa alcançou o cume do Everest pela 31ª vez na terça-feira e Tashi Gyaltsen Sherpa escalou a mesma montanha 4 vezes em apenas 15 dias. Recorde em dose dupla. Nesta terça-feira, o alpinista nepalês Kemi Rita Sherpa quebrou o próprio recorde de escaladas ao Everest, ao alcançar pela 31ª vez o cume da maior montanha do mundo. Nascido em 1970, ele escalou pela primeira vez a montanha emblemática em 1994, como funcionário de uma expedição comercial. Desde então, subiu ao Everest quase todos os anos, guiando seus clientes. Outro alpinista nepalês, Tashi Gyaltsen Sherpa, de 29 anos, retornou nesta terça-feira a Katmandu, a capital do Nepal, com um recorde no bolso. Ele completou 4 expedições ao cume do Everest em 15 dias, a mais recente em 23 de maio. As marcas foram estabelecidas quase no final da temporada de escaladas da primavera do hemisfério norte. Segundo o Departamento de Turismo do Nepal, mais de 500 alpinistas e seus guias alcançaram o topo do mundo nas últimas semanas. 2 pessoas, um filipino e um indiano, morreram durante a tentativa, um dos menores números no Everest nos últimos anos. Para o Nepal, que possui 8 das 10 maiores montanhas do planeta, a atividade é uma importante fonte de receitas. Somente para o Everest, as permissões de escalada deste ano renderam mais de 5 milhões de dólares, cerca de 28 milhões de reais. Parabéns para eles, né? Sim, grande recorde. O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. Boa noite para você. Amanhã você acompanha mais notícias no Boa Tarde Mundo com Caio Teles. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite, até sexta-feira. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, Mais Ceará, Mais Desenvolvimento, Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular.